A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa 11ª pré-aula da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, neste segundo trimestre de 2020. Estamos estudando o tema Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão, comentada pelo pastor Adriel Gonçalves do Nascimento. Graças damos a Deus por mais uma vez estarmos aqui virtualmente unidos para o estudo desta lição. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença para buscarmos de Ti a direção, a graça, a iluminação do Teu Santo Espírito para o estudo da Tua Palavra. Senhor, nós precisamos aprender de Ti. Nós precisamos da sabedoria que só Tu pode nos dar nesses dias em que estamos vivendo. Nos orienta, Pai, nos direciona. Sê Tu conosco, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero aqui agradecer pela sua companhia e participação neste canal, dizendo a você que tem sido uma alegria muito grande poder interagir com cada um. Para quem tem sido edificado com essas pré-aulas, nós sempre sugerimos uma forma de nos ajudar a fortalecer este trabalho. É deixando aqui o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito e também compartilhando esse vídeo com outros irmãos. Este é um espaço onde nós aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de observar se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você possa receber de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo continua sendo levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Lição 11. Celebrando a Palavra de Deus. O texto áureo de hoje encontra-se no Salmo de número 119 e o versículo 105. E assim diz a palavra do Senhor: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A verdade aplicada de hoje nos diz que os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. Os textos de referência encontram-se no Salmo de número 119, versículos 1, 9, 23, 37, 45, 99 e 113. E assim diz a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Como purificará o mancebo seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. O primeiro objetivo desta lição é identificar as características do Salmo 119. O Salmo 119 é conhecido como o capítulo mais longo de toda a Bíblia, com 176 versículos que mencionam a palavra de Deus com um dos seguintes nomes: caminhos, lei, estatutos, preceitos, decretos, mandamentos, ordenanças, juízo, palavra e testemunhos. Esse é um salmo de sabedoria. É o cântico principal sobre a Torá. Com certeza, o autor deste salmo amava a palavra do Senhor, pois a celebra quase exaustivamente, mostrando a importância de conhecê-la, meditá-la e segui-la. Tópico 1. Um salmo sobre a palavra de Deus. O autor do Salmo 119 revela ensinamentos profundos sobre a palavra do Senhor, referindo-se quase que exclusivamente à sua importância para a vida do servo de Deus. A autoria do Salmo 119 é desconhecida e controversa, já que alguns estudiosos a atribuem a Esdras,
Outros, entre eles Spurgeon, atribuem sua autoria a Davi por apresentar fortes características de suas composições, enquanto que outros discordam e preferem se manter afastados dessa polêmica. Certo é que este salmo nos dá a melhor compreensão dos efeitos da palavra de Deus sobre a vida do homem. Fica claro também que a intenção máxima do salmista é exaltar os ensinamentos do Senhor e adorá-lo pela sua palavra. Subtópico 1.1, Salmo acróstico. O Salmo 119 é considerado o mais extenso acróstico bíblico e o mais bem elaborado dos salmos sapienciais acrósticos ou alfabéticos. A estrutura deste salmo é fascinante. A maioria das Bíblias impressas corretamente dividem o salmo em 22 estrofes de 8 versos cada uma. Embora as traduções não consigam transmitir este fato, o Salmo 119 é um poema acróstico que segue as letras do alfabeto hebraico. Não somente cada estrofe, mas cada verso da estrofe se inicia com a letra correspondente. Se fôssemos fazer a mesma coisa em português, cada estrofe teria 8 versos, começando com a letra A, depois 8 iniciando com a letra B e assim adiante até chegar à letra Z. A Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, é um exemplo de tradução que preserva o aspecto alfabético ao imprimir as letras hebraicas no início de cada seção. Subtópico 1.2, a lei e o testemunho. O salmista inicia descrevendo a importância de se andar na lei do Senhor e guardar os seus testemunhos. Salmo 119, versículos 1 e 2. E descreve as pessoas que observam os caminhos de Deus como sendo bem-aventurados, ou seja, são pessoas felizes, prósperas, capazes e abençoadas. No comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento, volume 3, encontramos que a ênfase do Salmo 119 é sobre o ministério da palavra de Deus na vida espiritual dos seus filhos. Descreve como a palavra nos capacita a crescer em santidade e a lidar com perseguições e pressões que sempre acompanham a caminhada obediente na fé. Trata e se aprofunda na lei de Deus, conduzindo o leitor aos pensamentos de todas as questões da vida cotidiana. Já o comentário bíblico Moody nos diz sobre este salmo que, abre aspas, seu propósito principal é glorificar a Torá, a lei ou os ensinamentos de Deus. Fecha aspas. O salmista usa alguns sinônimos para a lei em quase todos os versículos. Os sinônimos são a lei, testemunho, preceitos, juízos, mandamentos, estatutos, decretos, palavra, caminho, vereda. Possivelmente, ao empregar esses 10 termos para descrever a Torá divina, ele seguia a orientação do Salmo 19, versículos 7 ao 9, onde 6 desses sinônimos foram usados com referência à lei. O salmista entendia que a lei ou a palavra do Senhor comprovava ou testemunhava as suas obras, dava prova da sua existência e, quando observada e obedecida, produzia um novo estilo de vida, dava sabedoria, alegria e, o mais importante, a vida eterna para aquele que a segue fielmente. Como está escrito, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, versículo 7. Subtópico 1.3. Os teus mandamentos e os teus estatutos. Vejamos o que o salmista escreveu. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Salmo 119, versículo de número 4. A palavra mandamentos neste versículo diz respeito às instruções que Deus nos dá através da sua palavra. Observar esses mandamentos é o mesmo que obedecê-los, ter um estilo de vida que agrada a Deus. O que me chama a atenção neste versículo é que o salmista divinamente inspirado nos diz que os mandamentos ou preceitos de Deus devem ser obedecidos diligentemente. O significado da palavra diligência é que possui ou demonstra rapidez, ligeireza na realização de alguma coisa, prontidão.
Uma pessoa diligente é zelosa, prestativa, cuidadosa, age com rapidez, é ativa, está sempre atenta e vigilante. Por mais que alguém seja relapso ou preguiçoso, existem momentos em que se faz necessário demonstrar diligência, como por exemplo, se está com muita fome, ao chegar em casa cuida logo de providenciar rápido alguma coisa para comer e se saciar. Outro exemplo, quando alguém está em meio a uma tempestade e rapidamente procura um abrigo para se proteger. Ou quando se esforça ao máximo para conseguir realizar um sonho, um projeto. Diligência é uma virtude, é uma qualidade de quem realmente sabe o que é importante para si e não negligencia os meios para alcançar os seus propósitos. Voltando agora para o versículo que lemos, será que usamos essa mesma diligência para cumprirmos a vontade de Deus em nossa vida, expressa na Bíblia Sagrada? Estamos tendo essa mesma presteza, rapidez, zelo, cuidado e urgência para buscar o conhecimento de Deus através da sua palavra e observá-la, ou seja, obedecê-la? Veja o que nos diz o Senhor Jesus sobre isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Somente através do conhecimento da palavra de Deus é que encontramos o verdadeiro ensino ou instrução para uma vida plena na presença do Senhor em nossos dias. Porque os seus estatutos não prescrevem, mas são eternos. O segundo objetivo desta lição é apresentar as qualidades das Sagradas Escrituras. Tópico 2. Algumas qualidades das Escrituras. No belíssimo poema do Salmo 119, percebemos o amor, zelo e cuidado que o salmista tinha pela palavra de Deus, ainda que não tivesse um exemplar da Bíblia do Antigo Testamento como eu e você temos hoje. No entanto, ele vivia a bem-aventurança de conhecer e obedecer às Sagradas Escrituras e por isso destacou sua sublimidade. Veremos a seguir algumas qualidades observadas por ele. Subtópico 2.1. Justiça. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Salmo 119, versículo 75. Sabemos que Deus é o justo juiz. Na verdade, Ele é o juiz dos juízes e as leis estabelecidas por Ele são justas e imutáveis. E os seus julgamentos são pautados na verdadeira justiça e imparcialidade, tão diferente da justiça cega e corrupta dos homens. Apesar de nos ter dado livre-arbítrio, o Senhor nos faz conhecer sua vontade, o caminho certo, justo e verdadeiro através da sua palavra. Deus tem prazer em nossa obediência e nos recompensa por isso. Mas mesmo nos amando, Ele não nos livra das consequências de nossas más escolhas, assim como foi com Adão e Eva, por exemplo. A justiça é uma das qualidades inerentes ao nosso Deus, que é justo e recompensa cada um conforme a sua justiça. Quando abrimos mão da legitimidade de obedecermos à palavra de Deus, acabamos por dar legalidade à ação do inimigo, por causa da quebra dos princípios espirituais da palavra. A ação do inimigo é usar estratégias de engano para tentar semear na nossa mente pensamentos que põem em dúvida a palavra, estabelecendo medo em nós. Pensamentos que desvalorizam as leis de Deus e a sua autoridade, fazendo-nos crer que podemos negociar a nossa obediência ao Senhor. De acordo com um comentário da Bíblia de Estudo, palavra-chave, Sedaká, um dos termos hebraicos usados para a justiça, descreve a postura e as ações que Deus possui e que espera que seu povo também preserve. Ele é inequivocadamente justo. A justiça é inteiramente sua prerrogativa. De acordo com o dicionário bíblico, o Wycliffe, primeira edição, Rio de Janeiro, CPAD 2010,
abre aspas, a justiça de Deus depende, por um lado, do Senhor ser fiel à sua própria natureza, que é boa e santa, e, por outro, de tratar suas criaturas com justiça. Na justa provisão divina de uma forma de salvação, ele não pode perdoar o pecado sem satisfazer sua justiça e manter sua santidade. A justiça de Deus manifestada em seu justo plano para a salvação, através da morte expiatória e substitutiva de Cristo, satisfaz a ambas. A aceitação dessa provisão por parte do pecador permite a Deus atribuir-lhe tudo o que Cristo fez por ele, para alcançar a sua salvação. Nessa aceitação de Cristo como portador de pecados e salvador pela fé, o homem recebe a justiça que é pela fé, uma expressão que expressa a justiça de Cristo que é atribuída ao crente, conforme Romanos 4:5, 9:30, Filipenses 3:9. Fecha aspas. Subtópico 2.2. Doce. Está escrito: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Salmo 119, 103. Segundo o comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento, volume 3, para o salmista, o mel era a coisa mais doce que existia. A palavra, porém, contém tanto doçura quanto amargura, e devemos aprender a receber ambos. Sansão meteu-se em apuros porque comeu mel contaminado da carcaça de um leão, conforme Juízes 14, 1 ao 18. Era nazireu e jamais deveria tocar um cadáver, conforme número 6, de modo que contaminou tanto a si mesmo quanto a seus pais, pois o povo de Israel não deveria ter qualquer contato com animais mortos, conforme número 5, 2, 9 e 10. A palavra de Deus é pura e nos dá a doçura e a energia de que precisamos para obedecer os mandamentos do Senhor. Vivemos em um mundo conturbado, convivendo muitas vezes com pessoas ríspidas e intolerantes. Quantas vezes não admitimos erros, não perdoamos falhas, não oferecemos uma palavra doce para aqueles que estão à nossa volta? Esse tipo de comportamento torna as pessoas amargas com os colegas de trabalho, com seus superiores, com seu cônjuge e família, proferindo palavras duras, ácidas, que matam relacionamentos e entristecem vidas. A diferença nos dias do salmista era que ele sabia onde encontrar palavras doces, palavras que refrescavam a alma, que aliviavam o peso das frustrações da vida e alimentavam também a sua alma. A palavra de Deus. É comum hoje em dia as pessoas que não têm conhecimento bíblico acharem que esse é um livro enfadonho, cheio de proibições e juízo. No entanto, para o cristão verdadeiro, a Bíblia é um livro incrível, que traz a doçura da palavra de Deus, que alimenta e fortalece a sua alma, sinaliza os perigos de se afastar dos caminhos do Senhor e traz vida e alegria aos que nela creem. Subtópico 2.3. Verdade. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Salmo 119, versículo 142. Sobre esse versículo, o comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento diz que, abre aspas, podemos passar por dificuldades e angústias, como aconteceu com o salmista, e ainda assim encontrar prazer na verdade de Deus. Nossos sentimentos mudam, mas a palavra de Deus é constante. A palavra não é apenas verdadeira, mas é também a verdade. Salmo 119, 142, João 17, 17. A palavra de Deus é a verdade. O Filho de Deus é a verdade, conforme João 14, 6. E o Espírito de Deus é a verdade, conforme 1 João 5, 6. O Espírito da verdade escreveu a palavra da verdade. E essa palavra revela o Filho de Deus. Quando nossos sentimentos nos enganam e nos levam a concluir que não vale a pena servir ao Senhor, devemos nos voltar imediatamente para as Escrituras e nos agradar de nosso Senhor. Fecha aspas. A palavra de Deus expõe as motivações
verdadeiras, naturais e as espirituais do nosso coração. Ela é viva e verdadeira, é ativa e inerentemente poderosa. E o Todo-Poderoso a usa como um cirurgião usa um bisturi, cortando diretamente no coração e transformando seus leitores para sempre. Essa maravilhosa transformação acontece todos os dias com inúmeras pessoas de todos os tipos de históricos passados e de todas as partes do globo terrestre que ouvem a palavra de Deus e aceitam a Jesus Cristo como o seu Salvador. E para sermos discípulos de Cristo, temos que permanecer na sua palavra, pois ele mesmo disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Podemos comprovar pela história secular que tudo passa nessa vida. As épocas, os costumes, as civilizações e suas conquistas. Porém, a palavra de Deus sempre permanece e se cumpre. O próprio Deus vela pelo cumprimento total da sua palavra, de suas profecias, o que tem sido comprovado pela história, fortalecendo e solidificando cada vez mais as verdades das Sagradas Escrituras. O terceiro objetivo desta lição é mostrar a importância de se meditar na palavra de Deus. Tópico 3. Os benefícios das Escrituras. O comentarista faz uma pergunta interessante neste tópico. Quais os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras Sagradas? Veremos agora 3 dos muitos benefícios desfrutados por aqueles que amam e obedecem à palavra de Deus. Subtópico 3.1. Liberdade. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Salmo 119, versículo 45. A liberdade reconhecida aqui pelo salmista nada tem a ver com a liberdade pregada nos dias atuais, que é permissiva, imoral e maléfica. O conceito de liberdade pela sociedade atual é tão deturpado que muitos chegam a pensar que os crentes são pessoas de mente fechada e sem conhecimento por se privarem das coisas que os afastam da presença de Deus. Essas pessoas que pensam assim não conseguem ver que estão impedidas de terem a verdadeira liberdade pelo conhecimento de Cristo e da sua palavra e vivem acorrentadas em suas próprias fraquezas, carregando exaustivamente o pesado fardo do pecado, submetendo-se mais e mais a todo tipo de opressão do inimigo de suas almas. O salmista nos revela neste versículo que conhecia perfeitamente a palavra da verdade e por isso tinha a liberdade de escolher servir ao Senhor e andar nos seus caminhos, desfrutando a liberdade da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo nos diz: "Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão." Gálatas 5:1. Essa liberdade não deve ser usada para dar ocasião à carne, conforme Gálatas 5:13-16, mas sim ser usada para ter uma vida de vitória, direcionada e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Subtópico 3.2. Estabilidade. Essa é a qualidade daquilo que é estável, que mantém o equilíbrio, firmeza, segurança. Como, por exemplo, uma cadeira que suporta o seu peso sem se mover, mas fica firme, te passando a confiança de poder se sentar com toda segurança. Pode também significar a permanência ou duração de algo, como um emprego conseguido através de um concurso público, onde a pessoa se sente segura, estabilizada, sem correr o risco de ser demitida a qualquer momento. É aquilo que não se altera, mas permanece como deveria estar. Vivemos correndo atrás de estabilidade a vida toda, nos relacionamentos, no trabalho, na aquisição da casa própria e etc. A situação que o salmista relata no Salmo 119 não estava nada estável. Vejamos o que ele nos diz. "Enquanto os príncipes se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros."
Salmo 119, 23 e 24. Nesses versículos percebemos que ele possuía inimigos poderosos, influentes, os príncipes, o que piorava ainda mais a situação, pois eram os principais cidadãos de Israel, a elite da sociedade que estava contra ele. Esse salmo não nos indica o contexto histórico em que foi escrito, mas fica claro que algo estava sendo tramado contra o salmista. Seus inimigos falavam contra ele e estudavam a melhor forma de destruí-lo, aparentemente sem causa, pois o mesmo era temente a Deus. Você já viu esse tipo de situação acontecer com alguém? Ou já sentiu na própria pele esse tipo de armação contra você, desestabilizando o seu psicológico e os relacionamentos? Muitos poderiam ser os motivos de falarem mal e tramarem contra o salmista, como a inveja, a traição ou perseguição sem causa, já que ele andava nos caminhos do Senhor, guardava os seus testemunhos, era fiel a Deus. Quando uma pessoa age dessa forma, acaba incomodando os corruptos, os que têm coração maligno, os invejosos, pois não se associa com eles para o mal. Infelizmente, esse tipo de situação ainda acontece com muita frequência. Aliás, a falta de estabilidade e equilíbrio é uma das características do mundo atual. As pessoas vivem de forma desequilibrada em vários aspectos. Na vida familiar, onde a inversão de valores tem trazido prejuízos incalculáveis. Na vida afetiva, psicológica, emocional, profissional e principalmente na vida espiritual. As pessoas sem Deus na vida se mostram insatisfeitas com tudo. Mas a atitude do salmista nos chama a atenção. Enquanto seus inimigos se reuniam para tramarem um mal contra si, ele meditava na palavra de Deus. Eis aqui um segredo que muitos crentes estão esquecendo nos últimos dias. Quando a situação está complicada, não adianta reclamar, falar mal dos outros, se esconder com medo ou brigar. É preciso manter o equilíbrio. E isso o salmista nos ensina a fazer. Meditar nos estatutos do Senhor e permanecer firme na sua palavra. Pois Ele nos dará sabedoria e estratégias para vencermos quando agir em nosso favor. A presença do Senhor Jesus no coração dá ao homem a harmonia e o equilíbrio espiritual necessário à estabilidade de toda a sua vida. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, se referindo à estabilidade espiritual, ele disse: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 aos Coríntios 15, 58. Temos que ser estáveis, firmes e fortes diante dos ataques do mundo, da carne e do diabo. Por isso o salmista escreveu: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Esconder a palavra no coração foi sempre um recurso usado pelos cristãos em épocas de perseguição, do Império Romano à era comunista e aos dias atuais. Mas quantos de nós realmente nos preocupamos em guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus? A palavra de Deus é que fortalece a nossa fé, nos dá estabilidade espiritual e nela podemos confiar porque é fiel e verdadeira. Sobre o cumprimento, estabilidade e imutabilidade da sua palavra, vejamos o que nos disse o Senhor Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Subtópico 3.3. Vida. O salmista declara: a minha alma está pregada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 25. Sobre esse versículo, o comentário bíblico expositivo do Antigo Testamento diz, abre aspas, seus inimigos estavam difamando o seu nome, conforme o versículo 23, cercando-o de armadilhas,
conforme o versículo 61, mentindo a seu respeito, conforme o versículo 69, fazendo-o sofrer e ser desprezado, conforme o versículo 83 e 141, e até mesmo ameaçando a sua vida, conforme o versículo 109. Portanto, não é de se admirar que ele se sentisse como um inseto no pó, mas quando temos a impressão de estarmos na pior, o Senhor aparece com o que há de melhor e nos concede a graça de que precisamos, conforme 2 aos Coríntios 1, 3 ao 11 e capítulo 12, 1 ao 10. Algumas versões traduzem o pedido do salmista por preserva a minha vida, conforme a Nova Versão Internacional. Mas essa súplica vai muito além. Sem dúvida, inclui a salvação de sua vida, mas também envolve o revigoramento e a renovação do seu ser. Fecha aspas. Através da Bíblia, a palavra escrita de Deus, é que temos a oportunidade de conhecer a palavra viva de Deus, Jesus Cristo, que nos vivifica através da ação regeneradora do seu Espírito Santo. Portanto, em dias difíceis como esses que estamos passando, busquemos cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor e o seu poder vivificador pela ação do seu Espírito Santo, que muda situações, renova, batiza, salva, cura e nos dá o livramento na hora certa. Muitas vezes corremos em busca das coisas passageiras deste mundo, mas esquecemos do que nos disse o Senhor Jesus. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Como está o seu interesse e o seu esforço em buscar a palavra de Deus? Você continua tendo forças e vontade para buscar esse alimento espiritual? Existe solução de Deus para a sua vida. As bênçãos do Senhor irão te alcançar e alcançarão o seu lar e a sua família. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Alimente-se da sua palavra e viva. Tem muitos crentes raquíticos por aí, desnutridos ou até mesmo em coma espiritual a ponto de serem levados por qualquer vento de doutrina e desfalecerem na fé, por não se alimentar adequadamente do farto banquete espiritual que Deus nos dá através da sua palavra. Tire tempo para buscar o Senhor em oração, leitura, meditação da palavra, enquanto se pode achar, e conhecê-lo pela revelação escrita que ele nos dá através da Bíblia. Para concluir, o Salmo 119 nos instrui a respeito da palavra de Deus, demonstrando as qualidades e os benefícios de se atentar para os preceitos da palavra do Senhor. Quem anda na verdade jamais andará em trevas. Quero aqui convidar você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa sugeridos aqui pela revista e acessar também os demais comentários. Visite também o nosso blog hinosdaharpa.org, onde estamos disponibilizando os hinos da harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se aqui no canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho e compartilhe esse vídeo com outros irmãos. Se for possível, sempre nos informe de onde você está nos acompanhando. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.